Olá! Na aula anterior, apresentamos conceitos referentes à expressão professor reflexivo e iniciamos uma discussão a respeito dos saberes necessários e específicos da docência. Na aula de hoje, daremos continuidade à discussão sobre os saberes docentes na perspectiva do aprofundamento do aprendizado da profissão ser professor. Nesse sentido, defendemos aqui que a profissão docente, o ser professor, não se faz por acaso, não é também um caso de vocação. A profissão docente se aprende, assim como se aprende a ser engenheiro, médica, psicólogo e todas as demais profissões. Para tanto, precisamos ter a clareza de que, como toda profissão, a docência carece ser valorizada com planos de carreira e condições de trabalho digno para uma prática profissional eficiente e eficaz. Portanto, é preciso despertar a consciência de que, para além do senso comum que apresenta a profissão docente como vocação, a docência exige profissionais que aprendem a profissão independentemente de ter ou não a vocação para tal. Então, como se aprende a ensinar e a ser professor? A finalidade da aula de hoje é discutirmos as possibilidades de se aprender e ensinar a ser professor. O estudo de hoje será balizado pelas pesquisas de Maurício Tardif, professor titular da Faculdade de Ciências da Educação da Universidade de Montreal, do Canadá, e de Danielle Raymond, professora da Faculdade de Educação, também da Universidade de Canadá. Esses autores são também professores e estudiosos da formação docente. Eles também são estudiosos de Marx e utilizam o conceito marxista de trabalho para abordarem as suas ideias a respeito da categoria profissão docente. Marx, em seu livro O Capital, diz que o trabalho tem uma forma exclusiva pertencente ao homem, pois, diferentemente de uma aranha que executa as operações semelhantes às do tecelão e a abelha que envergonha mais de um arquiteto humano com a construção dos favos de suas colmeias. O que distingue o trabalho do homem das abelhas é justamente a poder pensar. Mas o que distingue de antemão o pior arquiteto da melhor abelha é que ele construiu o favo em sua cabeça antes de construí-lo em cera. No fim do processo de trabalho, obtém-se um resultado que já no início deste existiu na imaginação do trabalhador e, portanto, idealmente. Ele não apenas efetua uma transformação da forma da matéria natural, realiza ao mesmo tempo na matéria natural seu objetivo, que ele sabe que determina como lei a espécie e o modo de sua atividade e ao qual tem de subordinar a sua vontade. E essa subordinação não é um ato isolado. Além do esforço dos órgãos que trabalham, é exigida a vontade orientada a um fim, que se manifesta como atenção durante todo o tempo de trabalho, tanto mais quanto menos esse trabalho, pelo próprio conteúdo e pela espécie e modo de sua execução, atrai o trabalhador. Portanto, quanto menos ele o aproveita como jogo de suas próprias forças físicas e espirituais. O que Marx quer nos dizer é que o ser humano elabora seu pensamento, organiza suas ações antes de executá-las. O ser humano, diferentemente dos seres animais, é capaz de pensar, planejar, refletir e executar as ações propostas. A partir dessa tese marxista sobre o trabalho, Tardif e Raymond entendem que o trabalho modifica a natureza e o homem enquanto ser social. Compreendem que o trabalho modifica a natureza, a identidade do trabalhador, pois trabalhar não é somente fazer alguma coisa, mas é fazer alguma coisa de si mesmo, consigo mesmo. Se uma pessoa ensina durante 30 anos,
ela não faz simplesmente alguma coisa. Ela faz também alguma coisa de si mesma. Sua identidade carrega as marcas de sua própria atividade. E uma boa parte de sua existência é caracterizada por sua ação profissional. Nessa perspectiva, a profissão docente, o professor, vai, ao longo dos anos e com o decorrer do acúmulo de experiências, reconstruindo a sua identidade docente. Ou seja, significa entender ainda, segundo o professor Tardif, que, com o passar do tempo, o professor torna-se, aos seus próprios olhos e aos olhos dos outros, um professor com sua cultura, seu ethos, suas ideias, suas funções, seus interesses. De fato, em toda ocupação, o tempo surge como um fator importante para compreender os saberes dos trabalhadores, na medida em que trabalhar remete a aprender a trabalhar, ou seja, a dominar progressivamente os saberes necessários à realização do trabalho. A vida é breve, a arte é longa, diz o provérbio. Em certos ofícios tradicionais, por exemplo, os ofícios ligados à terra e ao mar, agricultura, salicultura, pesca, etc., o tempo de aprendizagem do trabalho confunde-se muitas vezes com o tempo de vida do trabalhador. O trabalho é aprendido pela imersão no ambiente familiar e social, no contato direto e cotidiano com as tarefas dos adultos, para cuja realização as crianças e os jovens são formados pouco a pouco, muitas vezes por imitação, repetição e experiência direta do life urge do labor. Várias outras ocupações, e é o caso do magistério, do saber docente, da aprendizagem, do ser professor, a aprendizagem do trabalho passa por uma escolarização mais ou menos longa, cuja função é fornecer aos futuros trabalhadores conhecimentos teóricos, técnicos, que sejam capazes de os capacitarem para o trabalho. Mas, mesmo assim, raramente acontece que essa formação teórica não tenha de ser complementada por uma formação prática, isto é, com uma experiência direta com o trabalho. Experiência essa de duração variável e graças ao qual o trabalhador se familiariza com seu ambiente e assimila progressivamente os saberes necessários à realização de suas tarefas. Em outros ofícios, a aprendizagem concreta do trabalho assume a forma de uma relação entre um aprendiz e um trabalhador experiente, como vem ocorrendo cada vez mais com a implantação de novos dispositivos de formação para o magistério. Essa relação de companheirismo não se limita a uma transmissão de informação, mas desencadeia um processo de formação em que o aprendiz aprende, durante um período mais ou menos longo, a assimilar as rotinas e práticas do trabalho, ao mesmo tempo em que recebe uma formação referente às regras e valores de sua organização e ao significado que isso tem para as pessoas que praticam o mesmo exemplo. Por exemplo, no âmbito dos ambientes escolares. Bom, o professor Tardif é reconhecido no Brasil por suas pesquisas e reflexões acerca dos saberes mobilizados pelos profissionais professores. Ele desenvolveu a ideia de que os saberes utilizados na profissão docente têm fontes diversas para sua aquisição. Apresentarei no quadro 1 as possíveis fontes de aquisição desses saberes e os modos de integração na prática docente. Então, os saberes dos professores são saberes pessoais dos professores que podem ser adquiridos na família, no ambiente de vida, na educação, no sentido lato. E o modo de integração dessas fontes de saberes com o trabalho docente se faz pela história de vida e pela socialização primária desses professores. Os saberes provenientes da formação escolar anterior, daquelas lembranças que nós trazemos dos nossos anos escolares,
que são subjetivos à nossa vida, eles são adquiridos nas escolas por onde já passamos, né, as escolas primárias e secundárias, nos nossos cursos de especialização, nos nossos cursos de graduação, e eles são integrados à nossa prática pela formação e pela socialização pré-profissionais. Nós já nos imaginamos, antes de sermos professores, algumas situações das quais seremos professores. Temos também os saberes provenientes da formação profissional para o magistério. As fontes de aquisição são em estabelecimentos, instituições de formação de professores, onde ocorrem estágios, cursos de reciclagem, cursos de formação continuada, são socializados, integrados no nosso trabalho docente pela formação e socialização com os profissionais nas instituições de formação de professores, sejam em níveis mesmo de graduação ou de pós-graduação, lato ou estrito sensu. Temos também os saberes provenientes dos programas e livros didáticos usados no nosso trabalho. As fontes de aquisição desses saberes são a utilização das ferramentas dos professores, através de programas, livros didáticos, cadernos de exercícios, fichas resumos, e são integrados com a utilização de ferramentas de trabalho na adaptação das tarefas. Lembrando que esses saberes provenientes do livro didáticos não podem também tornar, em nossa prática cotidiana, o livro didático como a nossa Bíblia, aquela que nós vamos seguir, sem questionar, sem trazer outras fontes para os nossos alunos. Apenas os conteúdos dos livros didáticos hoje são insuficientes para uma formação mais crítica, autônoma, Então, fica a dica. Temos também os saberes provenientes da sua própria experiência na profissão, na sala de aula e na escola. A fonte de aquisição é a prática no ofício da escola, na sala de aula, a experiência com os pares, e a integração é pela prática do trabalho e pela socialização profissional. Esses saberes provenientes da experiência na profissão, nós veremos mais à frente alguns relatos de professores que vão enriquecer a nossa aula de hoje ao nos apresentar alguns saberes que eles puderam integrar à sua prática pedagógica e que foram oriundos das suas experiências docentes. Os autores, Tardif e Raymond, chamam a atenção para o fato de que, quando os professores atribuem o seu saber ensinar à sua própria personalidade ou à sua arte, parecem estar se esquecendo justamente de que essa personalidade não é forçosamente natural ou inata, mas é, ao contrário, modelada ao longo do tempo por sua própria história de vida e por sua socialização. Lembrando que toda a nossa representação de mundo, ela está presente nas nossas práticas docentes. Ou seja, o saber ensinar está intrinsecamente relacionado à subjetividade do sujeito professor. As práticas sociais e pedagógicas são imbuídas de suas ideologias, de representações de mundos, de suas crenças, de suas crenças religiosas, políticas, sociais, culturais, etc, etc, etc. Nesse sentido, conforme muito apresentado pelos autores e conforme dito anteriormente, os saberes docentes não são saberes vocacionais, naturais ou inatos. Embora esses aspectos sejam interessantes e contribuam para a construção e a reconstrução da identidade docente, apenas estes aspectos são insuficientes para consolidar a profissão professor. Nesse caso, pode-se afirmar que, assim como outra profissão qualquer, aprende-se a ser professor. Para Tardif e Raymond, os saberes docentes provenientes de sua própria experiência na profissão, na sala de aula e na escola, são adquiridos pela prática do ofício, pelas experiências individuais e coletivas. Essa assertiva nos remete à aula passada, quando entendemos que, nesse momento, temos a figura do professor reflexivo.
pois ser um professor reflexivo não é apenas refletir, reavivar na memória os momentos de ação docente. É ir além, é problematizar a sua prática, é entender a sua prática como uma prática social, é conscientizar de seu papel como possível agente transformador do contexto onde se está inserido. A resolução do Conselho Nacional de Educação, 02 de 2015, indica em diversos momentos do texto, como por exemplo no artigo 8, sobre o egresso do curso de formação inicial em nível superior deverá, portanto, estar apto a utilizar instrumentos de pesquisa adequados para a construção de conceitos pedagógicos e científicos, objetivando a reflexão sobre a prática e a discussão e disseminação desses conhecimentos. Também no artigo 10 da mesma resolução, encontra-se que a formação inicial destina-se àqueles que pretendem exercer o magistério da educação básica em suas etapas e modalidades de educação e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos, compreendendo a articulação entre estudos teórico-práticos, investigação e reflexão crítica, aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino. Tão importante quanto o professor reflexivo é, portanto, o professor pesquisador. Porque, segundo as professoras pesquisadoras André e Pesce, a pesquisa pode tornar o sujeito professor capaz de refletir sobre a sua prática profissional e de buscar formas, conhecimentos, habilidades, atitudes, relações, que o ajudem a aperfeiçoar cada vez mais seu trabalho docente, de modo que possa participar efetivamente do processo de emancipação das pessoas. Ao utilizar as ferramentas que lhe possibilitem uma leitura crítica da prática docente e a identificação de caminhos para a superação de suas dificuldades, o professor se sentirá menos dependente do poder sociopolítico e econômico e mais livre para tomar suas próprias decisões. A professora da USP, Marilda da Silva, pesquisadora também da problemática formação docente, faz a seguinte indagação: será que quem não exerce o ensino na sala de aula diz que se aprende a dar aula na prática a partir das representações que construiu sobre o fazer docente durante a sua história de escolarização ou pela exposição à prática de ensinar e pela observação da mesma? E será que os professorandos dizem que é na prática que se aprende a dar aula? Será que não precisamos, de cursos de formação docente para aprendermos a dar aula? Por exemplo, Mizukami mostrou que alunos de licenciatura que se preparavam para ser professores e professoras afirmavam que aprendiam mais com a prática docente de seus mestres do que com as teorias sobre a prática docente que lhes eram ensinadas. Então, será que todos que afirmam porque pensam e, portanto, têm estruturado objetivo e subjetivamente que se aprende a dar aula na prática têm razão? A frase "é na prática que se aprende a ser professor ou professora" é um discurso que no Brasil ninguém pode negar nunca ter ouvido de profissionais de ensino, de alunos ou de pessoas que nunca exerceram a profissão docente. Isso provoca muitas vezes desespero e desesperança na academia, tendo em vista o significado que uma afirmação como essa tem quando se está referindo à relação entre teoria e prática no âmbito da docência ou ao lugar de cada uma no referido fazer. Precisamos pensar nesse momento de que formação docente nós falamos quando esse senso comum vem à tona. Talvez isso ocorra porque o fazer docente, aos olhos do observador, é um fazer do campo prático da vida. O que também remete à noção de hábitos, como teoria explicativa do ato de ensinar, realizado nas instituições escolares, obrigando a pensar o lugar do aprendizado da teoria e da prática na referida formação. Então, vimos em Tardif que os saberes decorrentes das experiências e vivências do fazer docente são também componentes relevantes e inerentes à prática docente.
Desse modo, podemos entender que a materialização da ação docente é ao mesmo tempo uma prática de ensino e de aprendizagem. Ensino no sentido de democratizar o conhecimento aos alunos e às alunas para que possam reconstruí-los e incorporá-los aos seus conhecimentos pré-existentes, ou seja, no sentido de ensinar os conteúdos escolares ou os conteúdos científicos aos estudantes. É também aprendizagem, pois ao ensinar o aluno, o professor tem a possibilidade de ressignificar aquele conteúdo na relação e na interação com os estudantes, podendo fazer novos processos de aprendizagem. Fazer novas leituras dos conteúdos à medida que permite a interferências dos outros sujeitos, dos outros olhares sobre determinado assunto. Lembrando que a relação teoria e prática, elas não se fazem de forma indissociada. Sobre essa especificidade do ensinar e aprender, apresento a vocês agora o relato da professora Regina, que é professora de Física de uma escola de educação básica. Regina disse o seguinte: sinto que aprendo com meu aluno quando ele me faz pensar, por meio de perguntas ou observações originais. Quando manifestações deles me obriga a elaborar um modelo mais adequado ou uma explicação mais detalhada ou precisa sobre o fenômeno. Quando eu aprendo algo com o meu aluno, é porque eu estou conseguindo ensiná-lo. Regina entende que, quando o professor põe em prática o planejamento, ele percebe se domina o conteúdo e seus alunos o estão acompanhando. Ele percebe se aprendeu a metodologia e a didática adequada. Que quando o aluno faz perguntas ou observações diferentes do esperado, faz o professor pensar. Se o professor consegue entendê-lo e orientar o pensamento do aluno, o professor também aprendeu. Então, quando o aluno questiona, quando o aluno diz que não entendeu esse ou aquele conteúdo, entende-se que a professora Regina entende que está acontecendo o ensino por parte do aluno e a aprendizagem por parte dela, porque ela tem que ressignificar o conteúdo para apresentá-los de outra forma para que o aluno possa aprender. Regina diz que sabe quando o aluno aprendeu, pois, segundo ela, é quando o aluno expressa ideias sobre o conteúdo, quando ele consegue interpretar outras situações fora da sala de aula, relacionar os assuntos da aula com fatos do cotidiano, entender o funcionamento de equipamentos, ou então quando ele faz comparações com situações diferentes, formula perguntas relacionadas ao assunto, ou quando se manifesta, quando faz relações, quando faz observações. Quando o modelo físico deixa de ser, para o aluno, uma entidade abstrata e passa a ser algo quase visível, usado para tentar compreender o fenômeno, ou quando ele faz a transposição de raciocínio para situações novas, enfim, ela diz que percebe que nesse momento o aluno aprendeu no dia a dia da aula, por meio do seu interesse, do envolvimento dele nas atividades, da interação dele com o conteúdo, e com os outros alunos e com o próprio professor. Embora pareça segura quanto ao processo de aprendizagem dos alunos, Regina ainda não compreendeu como agir em relação ao aluno quietinho. Esse aluno quietinho, nós temos que tomar muito cuidado para que ele não seja o nosso aluno invisível. Ela faz a seguinte questão: como saber que ele aprendeu? No dia da prova? Ou por meio das atividades escritas? Alguns professores fazem listas de exercícios. Para mim, fica sempre uma incógnita. De fato, seguindo o raciocínio da professora Regina, como saber se o aluno aprendeu se ele não utiliza a oralidade para expressar seus apontamentos? O professor da UNB, Pedro Demo, afirma que ser professor é cuidar para que o aluno aprenda. A aula faz parte desse processo, mas não é supletiva.
Para ele, é necessário que, a cada início do ano letivo, do semestre letivo, a escola organize uma semana de avaliação. Essa semana de avaliação tem exclusivamente o objetivo de diagnosticar a condição de cada estudante e, a partir daí, traçar as metas até o fim do ano, aluno por aluno. Após essa semana de avaliação, deve-se manter mês afora outras avaliações no sentido de que possam ajudar o professor a compreender como está a situação de cada aluno. Assim, pode-se chegar ao fim do ano sem necessidade de reforço por conta desse cuidado preventivo e sistemático, contínuo. Não é uma avaliação com data marcada, não é uma avaliação em que o aluno decora o conteúdo hoje para fazer a prova amanhã e depois da manhã ele não lembra mais do conteúdo. É uma avaliação inteligente, que não se interessa apenas pelo domínio de conteúdos, mas vai atrás do saber pensar, do saber argumentar, do saber fundamentar, do saber elaborar e do saber pesquisar. Essa perspectiva retoma a ideia do professor reflexivo e pesquisador. Nessa concepção de avaliação e educação, o aluno não é meramente um número, uma média de 60% para ser aprovado a série seguinte. Nessa concepção de avaliação, de educação, há preocupação com o ser social, com o aluno, com a aluna e sua aprendizagem numa relação com seu contexto sócio-histórico e cultural. A professora Shimizu apresenta algumas pistas ou dicas das possíveis situações em que acontece o aprendizado por parte dos alunos. Assim, para essa professora, o aluno aprende quando é capaz de explorar, sob a forma de desafio e problema, o conhecimento novo. Assim, esse conhecimento novo torna-se o produto da interação entre professor e aluno, entre alunos em si, pois desse modo o aluno se envolve com a aprendizagem, se envolve com a atividade e tenta achar a solução por diferentes caminhos. E tem a oportunidade de buscar, de experimentar e de elaborar hipóteses. Pratica o que lhe está sendo ensinado. Daí, a importância das atividades realizadas durante a aprendizagem, o que permite ao professor verificar o que o aluno aprendeu, pois a partir do seu conhecimento prévio vai interagir com novas situações, para se apropriar de um conhecimento específico. Assim, ele estabelece relações entre as informações e gera conhecimento novo. Realiza com essas informações os argumentos, as demonstrações, os desenhos, os problemas a serem resolvidos. Consegue formular com clareza uma pergunta. Necessita, portanto, pensar para expressar suas dúvidas. Relaciona as suas dúvidas com os fatos cotidianos. Ele faz comparações entre situações diferentes. Reflete sobre o assunto discutido e consegue elaborar um diálogo pertinente. Seguindo a ideia de que ao ensinar o professor também aprende, essa professora entende que o professor aprende quando muda a forma de ensinar. Quando se coloca numa atitude mais receptiva, mais atenta para entender as ideias, os pontos de vista dos alunos. Essa mudança de atitude tem grandes consequências. Desse modo, possibilita ao professor um olhar mais atento aos novos detalhes, às novas informações, novos caminhos e então a aprendizagem acontece, tanto ao nível docente quanto ao nível dos estudantes. Um professor aprende quando os alunos trazem informações significativas e desconhecidas. Vale lembrar que hoje as inovações tecnológicas e o fácil acesso às informações têm favorecido os alunos o conhecimento de temas das mais complexas fontes de aquisição. E sob esse aspecto, compete ao professor o papel de orientador de pesquisas online.
Apresentar aos alunos que nem toda fonte de consulta disponibilizada na internet é confiável. Aqui, retoma-se a ideia de ensinar o aluno a pesquisar. O professor aprende com os alunos e alunas quando faz a adaptação da linguagem, faz a transposição didática dos conteúdos, quando propõe novos desafios. Enfim, quando se coloca junto com o aluno como professor, ensinante e professor aprendiz. Interessante observar que o conceito de professor reflexivo tangencia toda a prática pedagógica, pois o professor só será ensinante e aprendiz se for capaz de refletir sobre a sua prática. A professora Mara, que é uma professora iniciante da 3ª série, faz um relato que ilustra bem as características desse processo reflexivo. Mara afirma que a sua percepção sobre o ensino se modificou porque no início de suas aulas ela pensava que a educação consistia na disseminação de informação e que um bom professor era aquele que transmitia a informação de modo eficiente. Por causa desse entendimento equivocado, ela enfrentou muitos problemas de desinteresse dos alunos. Ela pensou que esse desinteresse poderia ser porque esses alunos viviam em condições precárias de vida. No entanto, ela disse que, depois que conversou com uma colega professora mais experiente, ela resolveu investir na alteração de sua prática. Então começou a propor atividades que envolviam situações do cotidiano dos alunos. Hoje, ela acredita que o estímulo e orientação dos alunos com relação a conceitos úteis e significativos para a sua vida facilita o desenvolvimento de sua independência. Percebeu que tem sido importante trabalhar conteúdos significativos para os alunos, que tem sido importante atentar para os seus diferentes níveis de aprendizagens ao apresentar novos conteúdos, ao oferecer oportunidade para que aprendam por meio de pesquisas e descobertas e, principalmente, aprendeu que não é a quantidade de conteúdos que mais importa, mas sim a qualidade do trabalho realizado. A professora Paula Costa entende que o professor pode sentir que aprendeu quando ele tem mais facilidade no encaminhamento da aula, quando ele consegue usar as ideias dos alunos para dar prosseguimento ao planejamento. Esse aprendizado é mais efetivo se o professor tiver a consciência dele, pois assim pode aproveitar melhor outras situações, mesmo que essas situações sejam momentaneamente ruins, que tenham potencial para levá-lo a aprender mais. Os relatos das professoras Regina, Mara e Paula nos ajudam a entender a importância do professor reflexivo. A importância do professor reflexivo enquanto possibilidade de melhoria de seu desenvolvimento profissional. Vimos que a reflexão não é um processo nato. Aprende-se a ser um professor reflexivo. Sean nos apresenta 3 níveis distintos de reflexão. A reflexão na ação, que é a reflexão no decurso da ação sem interrompê-la, quando o profissional vivencia situações novas que extrapolam suas experiências prévias, tendo, porém, o conhecimento como base para a sua ação. Pode ser um processo considerado como um processo mental quase que automático. Temos também a reflexão sobre a ação. A reflexão sobre a ação representa a reconstrução mental da ação, analisando-a de forma retrospectiva, agregando a vivência ao repertório de experiências práticas. A reflexão sobre a ação é intencional, exigindo do docente predisposição e boa vontade. E, por fim, temos a reflexão sobre a reflexão na ação. Esse é um processo que, com base no conjunto de reflexões, leva o profissional a progredir no seu desenvolvimento e a construir sua forma pessoal de conhecer. Embora Sean apresente 3 níveis de reflexão, eles não são lineares, nem tampouco acredita-se numa hierarquia entre eles. Embora haja uma discussão sobre a existência ou não dessa hierarquia, mais importante do que discutirmos aqui a hierarquia ou não desses níveis, é fomentarmos a reflexão
aprofundada, a reflexão complexa, de maneira que os professores possam, em suas práticas pedagógicas, enfrentar as situações, avaliando-as e tomando decisões de modo informado e sistemático. A professora doutora Isabel Alarcão, da Universidade de Aveiro, em Portugal, estuda a formação docente desde 1974. Ela concedeu uma entrevista para os graduandos de Pedagogia do Centro Universitário Módulo de Caraguatatuba, em São Paulo. Essa entrevista foi publicada no YouTube e o link de acesso estará disponível no fórum de discussão, ok? Recomendo que vocês assistam essa entrevista porque ela dialoga diretamente com a nossa aula de hoje. A professora portuguesa defende a ideia do docente ser reflexivo, pois, segundo ela, a sociedade contemporânea, que é uma sociedade em constante transformação, exige, portanto, que as escolas precisam ser dinâmicas e questionadoras. Isso não se cumpre se a docência for exercida de forma rotineira, inflexível. A professora Isabel defende também que os professores precisam de formação permanente em seu local de trabalho, pois é nesse locus que está a realidade em toda a sua complexidade. A tensão entre o pensamento e a ação, entre as tomadas de decisão e a avaliação de seus efeitos. É nele também que está a possibilidade de construir conhecimento por meio da prática coletiva. Não basta ser reflexivo individualmente, o que pode levar a sentimentos de frustração e solidão. Os gestores devem criar um espírito de colaboração real, orientado por um objetivo comum, a melhoria da educação. Bom, na aula de hoje, discutimos sobre os saberes docentes, sobre o aprender a ser professor e os níveis dessa reflexão. Apresentamos a docência como uma profissão e que, como tal, necessita de uma formação específica. Portanto, a finalidade é de compreender que ser professor é uma profissão regulamentada, tanto quanto ser um engenheiro, uma médica, uma advogada, etc, etc, etc. E que, assim sendo, não podemos aceitar a ideia da docência como vocação ou por notório saber. Paulo Freire já discutia essa ideia quando criticava o fato das professoras primárias serem chamadas de tias na escola. Na próxima aula, iremos problematizar a ideia do professor como profissional e intelectual. Discutiremos a relação do professor com a pesquisa, da importância de se informar o professor pesquisador. Além disso, discutiremos a profissão docente em relação ao papel intelectual exercido pelos professores e pelas professoras. Retomaremos também alguns aspectos da reflexão do professor reflexivo como um aspecto importante na formação e no desenvolvimento da docência. Portanto, para que você, caro aluno e aluna, possam compreender bem a próxima aula, sugiro que se dedique aos estudos da aula de hoje, relendo os textos, fazendo apontamentos das questões que apresentarem dúvidas. Lembre-se que temos um espaço de diálogo que poderemos discutir os apontamentos de vocês. Por hoje é só. Encontraremos na próxima aula. Até lá!